Crisântemos depois da ausência. Prêmio Vicente de Carvalho 2017. União Brasileira de Escritores. Prêmio Vespasiano Ramos 2017. Academia Paraense de Letras. Crisântemos depois. Ayrton Souza. Da ausência. Título original: Crisântemos depois da ausência. Geostri Editora, Rua Dona Avelina, 145, Vila Mariana, SP. Telefone 11 2537 2764, São Paulo, SP, CP. 04111 010. Contato, geostrieditora.com.br. S729 Souza, Ayrton. Crisântemos depois da ausência. Ayrton Souza. São Paulo, Geostri Editora, 2017. 102 páginas. Ponto e vírgula. 14 centímetros x 21 centímetros. Inclui índice. ISBN 978 85 516 0209 61. Literatura Brasileira 2. Poema. E título: 2017 a 858, CDD 869.1, CD 821, 134, 3, 81, -1. Alex Geostri, Fábio Costa, André Chimene, Vitor Lugo, Boni Faria. Geostri Editora Limitada. Editor responsável, editor assistente, capa, fechamento de capa e diagramação, revisão final de texto. Souza, Ayrton. Crisântemos depois da ausência. Primeira ed. São Paulo, Geostri, 2017. Índice para catálogo sistemático. 1. Literatura Brasileira, poema 869.12. Literatura Brasileira, poema 821, 134, 3, 81, -1. Primeiro título: Crisântemos depois da ausência. Primeira edição. Geostri Editora Limitada. geostrieditora.com.br. Geostri Editora. Geostri TV. @Geostri Editora. Geostri Editora blogspot.com.br. Dados internacionais de catalogação na publicação, CIP, de acordo com o ISBD. Elaborado por Wagner Rodolfo da Silva, CRB 8, 9410. Para Maria Barbosa, minha mãe, Raimundo Gonçalves, meu pai, que morreram antes do inverno e não deixaram as lições de como desamar a ausência. Para Leonice Souza, que aprendeu como alimentar meus dias. Sumário. Algumas pétalas. Flores de todos os tempos. Jardim de outrora. Escombros crespados. Com-me comovido. Último jardim desflorido. 14. 23. 35. 46. 65. 84. 9. A saudade nos pares de chinelo sob a cama. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Nietzsche. Dia chuvoso. Cair da tarde fria. Inverno rigoroso. Vagarosamente a noite amazônica se desdobra em uma estimação de choro e solidão. Lá fora, o tempo se aquieta tranquilo. Debaixo de uma árvore um vira-lata se contorce de frio. Na revelação das águas os faróis dos carros desaparecem rua acima. Parecem pirilampos em meio à densa névoa. E a escuridão vai construindo seus densos fios de uma luminosidade crepuscular. Hora boa para ficar no aconchego de casa, lendo um bom livro. Virginia Woolf nos diz que cada um tem o seu passado fechado em si, tal como um livro que se conhece de cor, livro de que os amigos apenas levam o título, com o corpo encurvado sobre a mesa de trabalho, olhando a chuva intermitente a tremular do lado de fora da casa, açoitando as ramagens sobre o abaciar da vidraça, com a alma em acontecências de invernos. Me pus ao desafio de falar deste Crisântemos depois da ausência, do poeta marabaense Ayrton Souza, fechando em mim sua indescritível dor. Processo difícil e demorado. Não é fácil descoser os fios versos habilmente costurados, alinhavados pelas laboriosas mãos, ávidos olhos e vasta alma do poeta Ayrton Souza.
Sua poética é uma manufatura fabricada para resistir às intempéries das horas. Tecidos poemas por sobre os mobiliários olhos à espera do desdobrar do tempo e dos homens. No expectar dos remotos retornos. Guardando-se da perda, da poeira, das cortinas e das ausências. Querendo-se crisântemos em dias de afigurado estio. 10. É significativa e emblemática a escolha do título. Por certo o autor, penso eu, com o coração vertendo dor, pela ausência dos pais, lhe veio à mente a flor típica do outono. Flor que remete tranquilidade e é tida como mediadora entre a vida e a morte. Flor de dias curtos. De florescer perene. Flor que emoldura o peito de saudade. Portanto, supondo que a saudade tenha a cor de um crisântemo, este livro do poeta Ayrton Souza nos vem com a cor do desbotar da tinta em um reboco caído ao chão. Ayrton de Souza abre o seu crisântemos depois da ausência, nos lançando algumas pétalas do seu existir. Mostrando-nos todo o enlutar da tristeza nas mãos do filho pelos pais que se foram. E na impossibilidade de arrastar os ossos pela não existência das coisas existentes, que existem e coexistem na imprevisibilidade, de enterrar parentes e em murmúrio nos traz um desdobramento de lembranças, saudades e dor porque as estrelas são perduráveis e os pássaros e as mães morrem. A tessitura da poética ayrtoniana revela, ao leitor, as minudências do não existir existindo, sendo os fragmentos de uma história insone de santos e metáforas, profetizando uma armadura de sermões e orfandades, tendo para si um horizonte ou a definição de parede fechada. Portanto, a rigor seus poemas sugerem reflexões existenciais, costurando-se e se descosturando pelo fio do incomensurável tempo. Que a tudo tece e tudo pede, em uma ambivalência de emoções. É imprescindível compreender a poética ayrtoniana neste seu crisântemos depois da ausência pelo enlutar da perda, em que a existencialização da saudade, do vazio, da angústia explícita-se dolorosa em seu ser e repercute de forma assintosa aos olhos do leitor, nos convidando a sentir o seu sofrimento em uma experienciação de finitude e em constante significação de existir. Diz o 11. Poeta, a impiedade dos dias caminha para dentro de mim, tudo é raso e reza no proceder da carne. R.R. May entende que as nossas escolhas pessoais não acontecem sem angústia, uma vez que cada escolha acolhe em si o risco do vir a ser no mundo em um ofício de despertar manhãs. Portanto, em Ayrton Souza tanto porque viver quanto para que viver são condições intrínsecas ao ser finito, herdadas em angústia, saudade e dor. Em um de seus poemas, o poeta confessa, esse jeito de carregar janeiras herdei do pai sua comoção, essa tarefa de abrir tristezas aprendi com a mãe seu coração de bosque sem chão. Percebe-se em seus poemas uma entornadura filial que não basta em si. Que não cabe no lugar comum das emoções, o coração. O ponto nevrálgico deste crisântemos depois da saudade é a tentativa de superar o vazio existencial que permeia a alma do poeta de peito em riste. Talvez elucidaremos o abandono, entretanto. Só as flores mostrarão a verdade. Desta forma, o poeta lança mão da metáfora e da simbolização da palavra para interpretar o arrastar dos dias na espera da colheita onde não ecoa o mar. Heidegger entende que o poeta traz a sua poesia de forma impronunciada, pois nunca diz tudo o que sabe, nem no poema em si tampouco no conjunto de seus poemas. É o que vemos neste crisântemos depois da ausência. Há uma movimentação do poeta Ayrton Souza em dizer o dito pelo não dizer das coisas. É tempo de extrair da liturgia o análogo gesto de alargar vazios abandonados pelos presságios salmificados no enredo afetivo de Deus. Seus poemas trazem uma essência velada em representação de existir. A inquietação ayrtoniana vem à tona sem a vaga promessa de cultivar cristântemos. E com o engajamento de um hino outonal antecedendo o inverno contemplo a transitoriedade da chuva, agora em sua pequenez de chuvisco. É impossível, e improvável, não se entranhar aos feitios da saudade em Ayrton Souza o pai. 12. Fazedor de relicárias retinas tinha, avesso às rezas, um estranho entendimento de longitudes, contudo, inventava, como ninguém, utensílios em que homens não sabiam ser ilhas. Há quem leia um poema sem se ater às vivências do ser no mundo. Eu não.
Pois o homem não é um ente estântico, cristalizado, fossilizado, mas um organismo complexo, múltiplo e ôntico, que, em relação ontológica com os outros entes vai se impregnando da linguagem esquecida das sementes, como o retrato que acorda a casa e seu umbral de silêncios imaginários. É assim que concebo a poética ayrtoniana neste seu crisântemos depois da ausência. Um dia atingido de cova. Cada poema me vem em uma exaltação de vida e morte, de dor e saudade. Pois há sempre um homem pintando a casa na busca de aquietar uma sensação de desalento. Há a mulher e a ressonância oblíqua entrelaçando dispersas lágrimas por ter compreendido tarde demais a palavra, mãe, é semelhante ao poeta, perante esses pequenos dramas caminho a não entender outrora, trazendo em cada mão o desalento de como atrasar crisântemos, um dos elementos que singulariza Ayrton Souza, neste crisântemos depois da ausência é a dimensão imagética em intuir em nós, seus leitores, uma farta imaginação. O desvelamento ayrtonianos de ser no mundo em facticidade de existir, ainda que no não existir, se afigura em se fazer existido pela existência do não existir do ser para a morte. Quando ele diz como pode um morto e seu breve coração infinito absorver a oferta de ressaltar noites cercadas de inúmeras tristezas fala mais de si que dos pais. A fala de Ayrton Souza se faz presente em todo o livro. Salta aos olhos em um emaranhado de significados e significâncias. Ainda que não alcance as respostas almejadas, o poeta não deixa de dizer o dito. De se fazer existente pela compreensão do existir. Em intersubjetividade com seu ato de escrever. Celebrando-a. 13. Cada poema sua existência de saudade. Pois, entende o poeta que o abandono ensina como não esquecer passados. Pois morrer é descortinar a segredaria da solitária verticalidade para Sartre, a existência precede a essência. Primeiro o ser existe, descobre-se a si, insurge-se ao mundo, para depois finalmente se definir. Portanto, o ser não apenas se concebe enquanto ser, mas como quer que seja em seu conceber de existência. Assim vemos a poética ayrtoniana neste crisântemos depois da ausência. A sua essência reside no próprio existir enquanto coisa ente existente. Reinventando a cada poema em um intransitável coração de mil incógnitas, a calcular sílaba após sílaba as vísceras dos barcos de papéis que não profanaram a memória, Ayrton Souza cultivou os seus crisântemos, com suas pétalas enlutadas, em um solo inóspito e coberto de dor. À primeira vista não se pensaria em produzir condições a qualquer plantio. Contudo, suas hábeis mãos de lavrador de sonhos, com o coração vazando saudades, realizaram suas fitossanidades de lembranças, permitindo novos cultivos, assegurando a nós, seus ávidos leitores, uma próspera colheita. Ainda que, sob a cama, os pares de chinelos dos seus pais se coloquem em uma germinação de saudade. O Choronga, a Lufalícuta. Psicólogo e poeta. Algumas pétalas. Estamos nos de afeto e de Deus. 16. Na impossibilidade de arrastar os ossos os compêndios manipulam a cidade e raramente o ombro se faz verbo. Se contradigo recusa aceito o umbigo desterrado pois, me ramifiquei na imprevisibilidade, a seguir aparições, de enterrar parentes. 17. Se havia uma maneira de amar o habitual pergunto a devota interrogação dentro da indumentária casa pelos púlpitos a crescerem no concêntrico nome, exílio. Há dias desdobro esse rosto retalho de cinza e angústia sobre o azul desbotado de mistério. Estou ainda diante da pergunta, amanhecendo na indeterminada verdade, porque as estrelas são perduráveis e os pássaros e as mães morrem? 18. Para São Sebastião e meus mortos. Tenho no semblante o incômodo de quem argumenta em inverno. Já fui outro resumo, habituado a tanger ausências, no indício de paredes benzidas. Agora as oxítonas, pai e mãe impedidos de traçar itinerários são dormências nas mãos. Exclamo sem obrigações e minha pele revestida de combate planeja a indivisível palavra ferida. Trago desde a infância uma história insone de santos e metáforas nas paredes tangível ao medo do destino. A anatomia solidão profetizou uma armadura de sermões e orfandades. Assim,
Toda a caligrafia é meu jeito de permanecer assombrado com a hipótese da urgência. Nesse instante sou um horizonte ou a definição de porta fechada. 19. Traço uma tarde na infância, ela que não morre, em meus ossos florestas fala caridosamente dos cemitérios onde todos estão amanhecidos com o benzimento de nunca vencer a solidão. Avanço no inventário das linhas deserto enfim a canção. Esse jeito de carregar janelas herdei do pai sua comoção. Essa tarefa de abrir tristezas aprendi com a mãe seu coração de bosque sem chão. 20. Para a saudade de ontem. É possível, diante de uma primavera de cão e Deus lacrimejando o abandono romper silêncios e esquecimentos deixados como respostas pela topografia do morto. É possível auferir outros caminhos, com a língua repleta de hipótese, ou traçar planos sobre o chegar das coisas. Parece irrevogável o chão a improvisar invernos tão injustificáveis. 21. Que busca tu órfão ainda da terra sentida era glacial dos teus mortos as luas azuis iluminam já a noite alheia. Nelissa NCHS. Aos órfãos. A impiedade dos dias caminha para dentro de mim e antecede sílabas, que sem fome devoram, a sobra da ternura por Deus. Assim como interrogo os rios não aprendi consagrar montanhas. Tudo é raso e reza no proceder da carne impossivelmente vencida. 22. É cedo, mas ruminam vírgulas em cada homem e sua história a proferir o itinerário das verdades onde indizíveis jardins têm sempre o rastejar azulejado das flores. Dentro da etimologia chão, um regressar de vertigem às pedras, reside a porosidade de reconhecer cicatrizes e é um ofício de desertar manhãs nos homens, vírgulas e jardins. Flores de todos os tempos. Revestido de procura e caiados santos enfáticos. 25. Converso com o dia ante a feição dos ossos sofríveis. Tento explicar mapas detalho menos o sentido incompreensível da morte. De soslaio, o afeto continua a sitiar minha memória. E vou atentar provisoriamente navalhar o tempo nunca necessário pois, a linguagem é precária para significar que Deus é só inconcluso. 26. Não se apagam as realidades destruindo-lhes os símbolos Mário de Carvalho. Para Mayakovsky, Pablo Neruda e todos os homens e mulheres das artes. Desperto, mas, habita agora nos olhos um golpe proverbial. Nesse instante passeiam pela brisa de mãos dadas homens entreolhando-se como heróis violam autorizações abrem feridas quase cerzidas e mantêm muralhas sobre os corpos do acaso. É quase hora de retornar aos nossos muros, foi outro dia que trucidaram nossos pais, onde nenhuma notícia nos deixa esquecer. De peito em riste talvez elucidaremos o abandono. Consumados, os filhos gritarão palavras contra a cerimônia da curvatura. Sobremaneira, só as flores mostrarão a verdade. 27. Tento interpretar o arrastar dos dias fossem manhãs todas as horas lembraria que sonhava com pássaros sem refazer presságios na apostólica memória. Ao contratempo das últimas lições carrego notícias na voz decassílaba, perdida no habitado corpo vazio, para presentificar a carne e o abandono. Inútil foi enterrar pai e mãe outro dia antes do inverno e ficar à espera da colheita onde não ecoa o mar. 28. Inventaremos inelutáveis janelas próximo do que sorvem os jardins, ao tomar parte em cada retrato, só para permanecer recomeço. Antes de dormir pergunto se o irmão e seus execuíveis ossos cantam ternuras a procurar aonde ir. Falo, enquanto penso no seu escutar que todos os dias remendo saudades em abismos. Que a epiderme entardece no que expõe minha idade contudo, nunca deixei de desenhar nossas sombras, sem tormentos, pelas imprevisíveis ruas sussurradas. 29. O corpo em aceno noticia uma pele repleta de igrejas e sob ela um som internando Deus na sua amenidade de lamber lamentos. Provavelmente amanhã a ferida em vinco aberta pelo morto, ele que avistava a metáfora depois da casa vilipendiada, deixará de habitar as necessárias noites.
Porque só Deus e suas sentenças sabem espalhar enterrados nomes para regressar sem a necessidade dos crisântemos depois da ausência. 30. Mapeamos signos nas mãos, a procurar corrigir as congruências, suspeitas de esclarecer o topônimo literal, Jerusalém. É tempo de extrair da liturgia o análogo gesto de alargar vazios abandonados pelos presságios salmificados no enredo afetivo de Deus. Contornado na concordância o mar morto iludivelmente vivo escritura a redimir falsas devoções que só servem para decorar a relativa crucificação iconográfica do soterrado corpo no chão a desaprender o enternecimento dos dias. 31. Para Maria Barbosa, minha mãe, agora em outras chuvas. Sem a vaga promessa de cultivar crisântemos é possível recordar todas as noites a maneira habitual que tinha a mãe de humanizar-se por inteira. Só ela e seu sentimento de ocupar caridade guardavam para reconstruir noutra manhã a impressão de perder resistência. Com um gesto sabia alimentar o último ato somente com o jeito de sorrir antigamente. 32. A procura de um mapa no peito tem o inventar de procissão a infância e o gesto andaluz da mãe a caravanear no mesmo território, desertos e mares. Ela tentava explicar diariamente o inventário de como elaborar a imensidão dos pássaros refugiando-se ao ouvir o aprofundar das chuvas. Era tudo ilusão a vida ela só queria vertebrar horizontes. 33. Ao ouvir a palavra amapola o pai subterraneava dentro do coração um gesto de lembrar minúcias em acender trajetos para o inverno. Sob suas unhas um topografado campo, impregnado da linguagem esquecida das sementes, foi deixado como o retrato que acorda a casa e seu umbral de silêncios imaginários. O pai, fazedor de relicárias retinas tinha, avesso às rezas, um estranho entendimento de longitudes. Contudo, inventava, como ninguém, utensílios em que homens não sabiam ser ilhas. 34. Para as mães, no mundo. O compêndio da mãe e seus pacíficos abriram fissuras no destino dos pés para ela atravessar o que orienta o destroço de um abismo circundado em seus olhos. Sua voz de incenso impõe, anterior ao deserto, um pedido, ancorar um pássaro e sua linguagem no espaço geográfico dentro do peito. Jardim de outrora. Vestido de hipótese e companhias irregressíveis. 37. Colhemos jardins, farpas e algumas pétalas assinalando possíveis declínios. Com a faina alimentada todos os túmulos resguardam distâncias e velam noites em silêncios. Os túmulos depois do tumulto perguntam pelos sentidos das relíquias, são tatos, nos e adornos, antes das flores. 38. Não tenho ramagem para o amanhã contrai espera pela boca que não desperta risos. Também não antecipo instantes vão até depois das flores a tanger o canto, inaudível verdade sem importância. Tingido de cova lanço o tombo resguardado na herança de forjados ombros. Sou só impassível. 39. Se nos resta ainda alguma coisa entre elas a mão e o mistério a lavar os joelhos difusos a calar os murmúrios oclusos. Onde estará, depois da nervura, o naufrágio que cura a véspera da loucura? 40. Maquinar o verbo e a mão para ultrapassar banalidades. Atravessar a teoria a definir coordenadas de distinguir amplitudes e o homem vai sacrificando o conteúdo decorativo de ser humanizado. Na semântica não basta a flor que rompe o asfalto. Pois, as retinas exíguas exilam-se da mecânica do mundo. Outrora cheira agora. 41. Pelo ímpeto da história e a distensão sombreada dos sacrifícios ramifico meu olhar nos pequenos dramas. Há sempre um homem pintando a casa na busca de aquietar uma sensação de desalento. Há a mulher e a ressonância oblíqua entrelaçando dispersas lágrimas por ter compreendido tarde demais a palavra, mãe. Imersos ainda nos dias infantes meninos e meninas correm pelas ruas, sem perguntar se os olhos estão baços, para enxergar um rio que flui longe dali. Perante esses pequenos dramas caminho a não entender outrora. 42. Em cada mão um desalento de como atrasar crisântemos. Temos ainda para demolir, a maneira de aprender a amar,
A solidão coberta pela água dos navegantes que não sabem por que chegam sempre atrasados para desamparar ternuras. É só diante de Deus a multidão e seus rastros deixarão de ser imagens e retratos e a impertinente lembrança de outrora. 43. Ficar calado é que é falar nos mortos. João Guimarães Rosa. Como pode um morto e seu breve coração infinito absorver a oferta de ressaltar noites cercadas de inúmeras tristezas? Hoje, era preciso anotar como as flores anunciam penumbras tornam-se implorativas na vocação de espelhos. No entanto, dobrar o que dormita nos arbustos é tarefa de sentir a finitude de uma distância que sepulta o enigma da infância. 44. Da imprevisibilidade do triste amor tenho incrustado em mim o que restou ontem nos homens que chegam tarde da guerra. Eles derrotaram cidades e individualizaram, sem aturdimentos, os mortos e suas remotas cargas anteriores às semânticas da palavra escombro. Desses homens adquiri a impetuosidade de um único sentimento das coisas. O abandono ensina como não esquecer passados. 45. A caminho do mar ratificaram o destino dos marinheiros que só amam a cronologia incerta dos barcos e o epitáfio das jornadas. Isso é outro gesto, no segredar do pense o porto nosso, que não é amor. Pois, o caminho da memória ainda quer renunciar antigas oferendas. Por isso acordamos com um magoado sentimento bem próximo a compreender a razão, porque quintais são distantes do mar. Escombros crespados. 47. Para João Guimarães Rosa. Amanhã costurar palavras para na pele ouvir gemer ramalhetes. 48. Não dispensado da morte constata nas paredes o enredo da memória enraizado aos escombros. Passei a acústica voz, repertório submerso, de alguns natimortos itinerários. De olhos e distâncias, define, morrer é descortinar a segredaria da solitária verticalidade. 49. Aos mortos desse e de outros tempos. A língua diluída beija tua flor cortina. Escritura o trágico sudário, afiada navalha com fome, a impregnar um nome. O mistério é teu morto calar fincando raízes no verbo e na carne em outro lugar. 50. A poesia é um agente de descobrimento e recuperação do humano no homem. Javier Sologuren. Remexer nas cinzas o estertor de alguns presságios entre o sangue da manhã acesa. O intransitável coração de mil incógnitas depura os amontoados punhos a calcular sílaba após sílaba as vísceras dos barcos de papéis que não profanaram a memória. Não basta morrer triunfante, no levantar do insaciável, os relógios conduzirão a marcha ao alvoroço vocabular de não recuperar o humano no homem. 51. Deus e sua cicatriz no olho destro construíram o estranhável mundo e tudo aquilo imperceptível na afiançada língua ardil de perda e busca. Se pudéssemos eleger telhados, as sombras retiravam as imagens mudas que os espelhos sempre identificam. Não fosse o assombro dos dias, conviviam Deus e o demiurgo na mesma elipse a mastigar antigos sabores. 52. Emanando um rumor desamparado subjaz as esgarçadas direções. Não há como recolher a vaga voz dorida e esse vozerio a implorar sentido aos céus no levante de uma piedade endereçada à tua ausência. Teus pecúlios gritos visitaram hoje os guardados de um olho só. É sempre assim, a inexorabilidade te encoberta em outro lugar. 53. Nomear a cidade nessas pedras, a voz ecoando tua perda, e a tarefa de trazer de volta as túnicas lembranças da mãe rígida como uma parede a enfrentar o alvorecer das ruínas. A cidade e a mãe tão pentecostais na maneira de espreitar manhãs com suas dimensões de afagar memórias. Mas, igual a ninguém curam aquele gesto de sazonar o desamor. 54. Não há com que curar o alívio, a boca leva à terra marcas e a incidência das cicatrizes. É como se tua ausência tivesse perante as mãos e Deus o testemunho e a trajetória de não escrever as dores mundo. Despedaçou já no princípio o precipício, pranto e resignação. Maior que teu corpo, o chão menor que o perecível, ou não do tamanho do silêncio, a solidão. 55.
O que dizer ao morto a respeito da dramaturgia das flores? Inventário seminal de confissões. De certo, não perguntará pela última elipse ornada de ombro e canção para calar horizontes. Tampouco pela cadeira vazia estendida entre ninar a infância e o velho prelúdio das mãos no acontecimento de confidenciar histórias. Depois de novembro o morto apalpará um amor que nunca poderá ver. Em seu coração, quintais insustentáveis demandam meridianos alferem ensaio a ocidentalidade aberta à equação e o desespero do sacrifício. A patonomia do morto providencia um repertório irredutível pela verdade. Ecumênico, caligrafa a cartografia do signo e o íntimo de seu mapa são 7 eternos palmos de solidão. 56. A paisagem encharcada de limo fala do estranhamento abstrato da casa. Às cegas, perguntamos à arquitetura, o que a lua esboça ao temor misturado de aceno. A nitidez que se alastra na voz amargurada do pai convém perguntar por Deus e o incólume desamparo das chuvas. Mesmo o minúsculo eu trouxe as chaves estão revestidas de ferrugem quietas para o lirismo atemporal dos olhos. É que fora isso todas as procissões e as janelas abertas nessa manhã vestiram vastamente os acontecimentos de minha infância. 57. Na muda caligrafia enferrujada comunga o itinerário de Deus escrito nos artefatos da escuridão. Impossível ao estar à janela esquecer o arrastar do morto o som descarnado da fé, incógnita férica para fechar manhãs, ante a piedade do carrasco e sua dócil destreza com a verdade de não atrasar a morte. Da janela tumultuar as flores na pergunta, como ainda procurar por alguém que atravessou a geologia na sintaxe do quinoa? 58. Para Maria Barbosa, meu amor maior. Ponho a casa em imagem de espera. A ferramenta Deus apontou o caminho para a mãe e a velhice dela, é um pé na memória, renascida nos umbrais abertos no vazio dos dias. Queria falar à mãe que só hoje aprendi a ouvir o mar de quem ela nunca recebeu notícias. 59. Aqui, água morta, ontem se afoga, totem empurrando ao precipício ali, jorra, falo urinando para o infinito a Teonio Moura. Em resumo o entardecimento da casa, ainda em ruínas, propõe no passado o vocabulário invocação de rosto à mostra. A casa acrescenta a sensação de romper semânticas para sentir a pronúncia sentimental de reescrever intermináveis calendários. E no sinônimo de derivar a casa ensina aos homens como ter presságios de interromper o amor. 60. Aos mortos de sempre. Feito imagem e semelhança da significação todo morto leva a incertezas e a tarefa de amar o vazio. Em profundidade naufraga entre terras, escuridão de descansar segredos, sem saber horizontalizar a candura das mãos no atravessar de fronteiras. Com as retinas banhadas em nudez alonga alguns diferentes infinitos como quem nunca acaba de cantar a ferida aberta na garganta sequiosa da escuridão. Para todos os mortos fecharam janelas porque há silêncios demais a circundar a saída da casa que eles nunca mais entrarão para revirar a clandestinidade de esquecidas palavras. 61. Recolhidos dentro da orquestração ontem a cicatriz material, abraçada à insuportável fonêmica do túmulo, assim isentou os mortos cobertos de germinações. Os mesmos mortos que sabem apanhar chãos com lições de asas em destroços têm suas casas imersas em testemunhadas pronúncias. Traz ainda fórmulas com ossatórias perguntas, como desabraçar as dóceis ênfases penduradas na couraça de Deus. É como se todas as manhãs os mortos menosprezassem escuros quintais onde estão artefatizados companheiros e seus pesos dialetais a arrastar impiedosos caminhos ao mar. 62. O que fazer para amanhã a contundência das pedras e os humanísticos pés de Deus, alicerçados no ofício em desuso, exemplifique como sarar o amor erguido sob a capacidade de ser triste? Nesse tempo, quantos homens sabem escutar janelas abertas? Quantos e tantas rupturas desistem de tanger pássaros? E outros, sem compaixões, comungam com as mãos nos amontoados nomes sem barbárie. Na garganta do verbo amanhã, dentro das cidades, nascerão flores onde nem todos sabem escrever esperanças.
63. É difícil inaugurar um velho rosto, pendendo de afetação aberta da memória, a depor chuvas e diásporas feitas de muros desertos quando naufragar fosse encontrar chegadas. Percute em nós uma inundação desenhada em direção às mãos de Deus quando o naufrágio fosse tarde demais para mostrar como deixamos a voz hasteada de rio e a distância entre ser triste na tarde. Intumesça meus olhos, Pai tropel vazio de perguntar pelo envelhecimento sem amaldiçoar o mundo. 64. Não é fácil nomear o mundo carregar essa vertebrada arquitetura, sem derramar delicadeza, na inútil tarefa de consolar túmulos. Com a boca suja de ferrugem e qualquer salmo incompleto entre os dentes pronto para apedrejar a pronúncia Madalena, pergunto. Será que Deus e seus desígnios abraçarão o escuro dentro do homem depois de semear coisas que morrerão? Com-me comovido. 66. Aos companheiros mortos no massacre de Eldorado dos Carajás. Maldita seja a cruz, plantada em platibanda, no que resta de nós, o nome. A ferida massacre não é apenas uma data, algumas covas, poucos gritos, rancor e choro. Esses pleonasmos sempre voltam a derrocar as imaginadas janelas e portas com a antecedência de pisar nossas flores cultivadas dia após dia na clandestinidade dos chãos. Se nossa voz é calada, as bandeiras falam. Porque somos de curvas e é porque a terra assina nossa sina. 67. A distância é o rumo dos mortos e levam os rumores da verdade sobre a terra. Se era amor, nenhuma flauta meditarás os encontrados sopros. Pelos gestos soterrados os olhos afogam cênicos lugares e os charcos instantes de irremediáveis comboios. Outrora é resquício, bem como a canção do marinheiro, que não deflagra as margens e parte com todas as paisagens a negar o chão da infância. 68. Há o peso das pontes não derrubadas à forma de redutos e navios naufragados nos arquejos de contracenas entre velhos amigos lembrados. Estavam sempre lá circunscritos no esparramo da noite. Agora pincelam sombras nas paredes, as coisas do mundo são sempre ofícios, e o corpo escancara a fisionomia de levar as estações ao extremo. 69. Talvez morra só o nome, talvez nem isso em teu semblante e os olhos marejando tardes. Talvez nem aquilo que os ossos deixaram intactos depois da promessa à sombra de antigos santos enfáticos no mastigar de afetos. Mais que a vida a morte no tumulto das flores comovem o hermético voo sobre os séculos. 70. É como a velha casa reaberta, ressonância de habitar abismos, em cotidiano perdulário de lembradas renúncias. Aprofundar a saudade é a maneira de cintilar albergues na falta vertical em remanescer tua existência é desesperar a epiderme das coisas ausentes. A casa pertence ao outro lado, hálito abatido arrasta tua humana figura entre trapos e vigílias matutinas para alguns vagos jardins sem definições. Materialmente a memória reacende candeeiros ao silêncio da casa e outras janelas fechadas estão impedindo-te acordar para essas tragédias escrituradas no calendário de agora. 71. Falha a mão perante as ordens nem o espelho, conduzido à meninice, salvará o olhar de sujo rancor. Quantas cercas ainda há no caminho a separar Deus, os ídolos e teu réu retrato de infância? Todos falharam, até mesmo a mãe na sala ainda longe do quaradouro. 72. A rua estranha em teu ser essa figura invencível enraizada nas pedras. Cada vez mais ao semear tua imagem, para além da cicatriz de, Deus, deixaste a sentença em regresso a saber que a cicatriz é porão ou grito de rabiscados horizontes. Nessa nota procura a rota. Houveram os pés e a impossibilidade de colher um porto, contudo, o itinerário penitência colhe a cura em tua ausência. 73. A essa hora cada minuto é tua perda. Não havia uma propositura da morte no simular de reconhecer vozes e reconciliando retratos. Na barca da noite o corpo natimorto atravessará a ingratidão dos chãos porque amanhã são maneiras de não ser feliz. 74. Ignóbil,
Sairá à rua o semblante a antecipar teus anos desnecessários, desembocando o estético no espírito, para oscilar o enternecer dos tijolos a interpelar assas o exílio. Um dia o sobrenome previsão e o depoimento hóspede acordarão insuportavelmente vertentes acendendo avessos ecos aos gritos na certeza que nenhuma guerra possui a exatidão dos umbrais. Para tuas verdades, o grotesco e a beleza não argumentarão territórios. 75. Das unhas não dirá talvez nelas plantaram calçadas e epidêmicas madrugadas ressoam outras partes de cerradas janelas. O envelhecimento não te importa. Há incêndios nos dramas da revelia de traduzir cada estandarte na vingança de teu algoz. Antigamente, cultivava confissões para desagonizar silêncios. Enterrado o estopim das flores ignoram teu corpo entre vermes raízes e o crivo do coração cravado de saudade. 76. Dando sombra ao rosto do morto a tampa do ataúde colocou entre Deus e eu o hemisfério entristecido. Só assim descobri que jardins envelhecidos inclinaram sem perguntas, sobre a ferida gerúndio, a serventia das rezas. Se fosse Deus e o arqueológico argumento de comover o clérigo e as flores de maio meditaria um pouco mais diante do grito deixaria o verbo morrer inconcluso para sacramentar não só Lázaro e todos teriam seus pentecostes. 77. Para meu pai, Raimundo Gonçalves. Insone e sem razão irreversível meu pai conduziu estações a menos. Ao dormitar a uma triste distância impossível calcinar a senos ou outra coisa a maneira de amar chegar-lhe tão perto. Sob seu peito, a profusão de um solo, a fome de promessa a pisar o mundo inflamam a descalça distância. Traço tristezas na folha inútil. Com os olhos em imprevisibilidades assombro o instante e os acontecimentos. Meu pai habita a dicotomia e eu vou lambendo angústia na distração da tragédia. 78. Para o poeta Charles trocante seus gestos no mundo. Dos fantasmas que roem os ossos da tarde somente um quer navegar pela solitude dos barcos porque há ainda a paisagem a digladiar ramificações nos corações de poucos homens. Afeito à idade do medo esse mesmo fantasma ensaia com espanto o que vê, são os primeiros dias, sem ternura, no anonimato de Deus e suas agruras. 79. Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio, Alberto Caeiro, Fernando Pessoa. Dizer o habitar de teu esboço com uma voz de orientar pântanos e as madressilvas compondo um acontecimento do mar em teus olhos é serzir a gravura da verdade neblinada na solidão de Deus. Foi ele quem teceu o mar a dizer coisas na tarde com a linguagem fatigada de colher tristezas e te refez assim, uma tecelã de lugares esquecidos com ausências. 80. Recolha a voz depois da porta, será noite antes da pedra, pois, é difícil repetir a palavra consolação com a língua diluída em desamparo. Formule outro introito sobre a infância e a necessidade de repatriar a reza. Traz, avesso à trama, o testemunho e a renitência dos compêndios expostos ao sentimento do monólogo. Dói ser amplo e inofensivo a atmosfera com um painel intraduzível nos olhos. 81. O enlevo nos olhos entreabertos de Maria é o painel da mulher que chorou a inteira cidade pela nossa morte comum. Espelhado profundamente no silêncio dela tem o ouvir de uma romaria a chegar no calendário de lugar nenhum. É somente ela quem sabe a lição de restaurar o vencido menino que todas as noites esculpe orfandade no ondulado coração do destino. 82. Nenhuma lição de plasmar o mundo ancorou nos dentes. A casa na urgência das tardes dói depois do porão posto na garganta e a língua em construção se engolfa. De nervura exposta nas gengivas a boca confunde um menino exausto de soletrar coisas e vogais para um peito com impossível linguagem sem as chaves das metáforas. 83. Deus, por que estou só perante a porta e esse terrível nome arde-me o vago da infância? Por que é tão difícil atravessar o anunciado no de interrogar os invisíveis sintagmas planejados nas janelas? Eu sei que nenhum Deus é uma ilha mas, te pergunto, posso soletrar a palavra mar com um rio dentro dos ossos? Último jardim desflorido. 85.
Prefere teus ombros carregando signos que não durarão toda a vida. Os ombros a inventar repulsa voltam a indagar os homens sobre o assombro do amor. Mesmo no desprezo ou na idade desistem do riso e flanam afiançada língua a lamber um roseiral cultivado nas misérias humanas. 86. Impossível ver tuas mãos segurando flores, bem que daria uma paisagem livre da casa e tua condição de estrangeiro. A contradizer, lembrou ontem uma Antonieta vazia de horóscopos a segurar como bagagem um ramo de dálias. Os olhos vazios eram os únicos gestos para amedrontar os pés enrodilhados de passados que trouxeram a figura de teu sentido. Mas, a rua não ofertou rumo, só ramos, rumores e lágrimas a descerrarem as relíquias que os mortos levam como lustres. 87. Só aos mortos sabemos ensinar as verdadeiras regras da vida. Ferna MDO Pessoa. O amanhã ramificou silêncio na tua fala. Teus pés atados partilham vigílias, retesam o cansaço, põe teu nome vertigem na última cena de um cortejo de saudade. Descerrem as cortinas. Tudo está consumado. 88. Cultivará a solidão de aterro sem ocupar a dialética das flores. Destinaram outras paisagens em teu sentimento urbano. Não haverá remédio ao envelhecimento dessa objetificada ausência, meio ao tombo da rua, e o anoitecimento de teu corpo. Houveram inúmeros olhos a te espreitar entre a fúria e a compaixão. É quase isso, nem todas as sinfonias acenarão uma noite. 89. Mesmo essa alameda e o caminho vago dela não aliviará o peso ao que não sabemos de nós, e o inútil brinde negado à solidão, é um eco da memória a riscar esboço do jardim plantado em teu túmulo moldurando teu não retorno. 90. A idade não arde ruge o ranger de tua solitária sonata. O alvo era alcançar o alpendre, atravessar o hiato, a haste o rastro e aportar útil com flores e outrora. Ainda que exausto não gritar a mãe o clamor de um abrigo perdoado. Ítaca e Pasargada não beijaram tua boca, só aquela rua garatujou a sina do caos da cruz e um cais vazio cravado nesse peito posto na pintura de um porto. 91. É disparo instante, nenhum contorno metafísico de tua carneadura emparedada orquideará as parábolas filamentadas nas retinas desse Deus que avista a cruz e o escárnio em outros infinitos revoltados. Navalhando as mãos, grita, por que me abandonaste, mãe? 92. Revestir o que pôde vencer a aparência e atravessar a desenraizada tradução do rosto que não mirou o último pensamento. Teu corpo sobre o chão imóvel alargou cada pedaço em quilômetros, abandonou os anos encarcerando o grito e o desencanto da casa que outras manhãs suportou nos ombros. Importava olhar uma vez ainda nas retinas da mãe. Apalpar a abordagem do cerne legada nas mãos do pai. Amplia teus interditos no tema, traz o aprofundar das tramas, pois não há frestas no ataúde a inquietar o período de interpretações. 93. Registrar a dissipação da perda, morrer é mover-se por entre o léxico, silêncio é abastecer o transmudar inconfessável da legenda que alimenta a contingência, a ausência. Maldita a obscuridade do quarto, menor que o espólio, morte é consentir a palavra, consolação. Alusivo à compaixão, pergunta-te, de mãos dadas ao acaso e à profundeza da imensidão, para onde vai o morto? 94. Ao abranger mediações o que vai dentro de nós com o sentimento imigrando em surdina. Maria mostra um depoimento sem sentido, autópsia triste de alimentar memórias, de quando a casa estiver esquecida ela, vago vocábulo a vagar vertiginosamente adivinhava testemunhas. Expatriada à síntese do espaço, migra na delicadeza uma geometria do desespero. Para além da razão extrínseca, Maria nunca cultivou flores, veio de Ítaca apazargada repetindo a sua solidão. Todo rosto tem uma fronteira infinita. 95. Sob o menosprezado silêncio do morto há a ideia de arrastar os salmos na ambivalência da mão esquerda da mãe. Jerusalém é um corpo em falta erguida diariamente nos gritos compostos de oratório e a episteme dos dentes. Enquanto junto destroços, herdados no parco espanto dos dias, pergunto pela delicadeza de Deus.
No meio da escuridão nenhuma ensaiada resposta aponta para seu lado carrasco. Todos são artefatos sumários, testemunhos ossatórios de dor e ferrugem. 96. Para não consumir os últimos rastros, abandonados pelo que nos faz ausências, fora da casa outras cartografias possíveis afligem desde cedo a ferida. Dentro da casa meu irmão se faz impossível a beleza a murmurar sobre as remissões das paisagens intangíveis. Só a mãe sabia recitar a ideia de Deus. Isso equivale a reconstruir manhãs na busca de saber o que é o drama e o que foi a delicadeza. 97. Rota é a paisagem litorânea de tua manuscrita imagem bruta esboçada na fome de espelhos antes de entender presságios e telúricos hábitos habitados. Roto é o distante navegar ao som da pedra, desde o silêncio à matéria-cidade, porque é difícil calcinar nos trópicos homens e a raiz de traduzir o suporte íntimo da perda à beira da estrada. 98. Tudo está em mim e é intransponível. Não há signo, não há Deus que me comunique por inteiro. José Inácio Vieira de Melo. Uma diocese inteira conjuga o sentido de comunhão e desamparo. Sua serventia genealógica datilografa mecanicamente a ideia de classificar respostas. Aberta ao sentido de tatear confissão e a brevidade ao concêntrico amor, indiferente à árdua tarefa de morrer, todos os dias o homem grita, porque me desamparaste? E é retirado de sua cruz com a exatidão sobre a verdade das madrugadas sem sutilezas. 99. Elaborar monumentais coisas extintas, continua inquebrantável a possibilidade de poder jardinar a palavra amor, dentro da consagrada epopeia de abraçar homens que sempre morrerão. Entre nós exala um azul vertebrado de abril na paisagem em desordem. Talvez a mecânica do cego ofício de guardar tristezas em homens lúcidos seja a ideia sonora de consolar pássaros e nomear as amontoadas ocupações dos que não esquecem princípios em precipícios de ocupar os dias. 100. Inclinados à direção de enterrar tragédias, a lâmina temporária de Eclesiastes pronuncia homens debaixo do sol. Não há como entristecer entre desertos. Enfadonho, no coração da obra, haverá a voz deixada depois da aflição. Tudo tem seu tempo. Sem o necessário descanso das mãos é hora de colher pedras e arremessá-las no método divino de trabalhar a abominável beleza. 101. Para receber nossas novidades envie e-mail para contato@geostrieditora.com.br. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual, por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Crisântemos depois da ausência. Prêmio Vicente de Carvalho 2017. União Brasileira de Escritores. Prêmio Vespasiano Ramos 2017. Academia Paraense de Letras. Crisântemos depois. Ayrton Souza. Da ausência. Título original: Crisântemos depois da ausência. Geostria Editora, Rua Dona Avelina, 145, Vila Mariana, SP. Telefone 11 2537 2764, São Paulo, SP, CP. 04111 010. Contato, @geostrieditora.com.br. S729 C. Souza, Ayrton. Crisântemos depois da ausência. Ayrton Souza. São Paulo, Geostria Editora, 2017. 102 páginas.
ponto e vírgula. 14 centímetros x 21 centímetros. Inclui índice. ISBN 978 85 516 0209 61. Literatura Brasileira 2. Poema. E título: 2017 a 858 CDD 869.1 CD 821, 134, 3, 81, -1. Alex Giostri, Fábio Costa, André Chimene, Vitor Lugo, Boni Faria, Giostri, Editora Limitada. Editor responsável, editor assistente, capa, fechamento de capa e diagramação, revisão final de texto. Souza, Ayrton Crisântemos, depois da ausência. Primeira ed. São Paulo, Giostri, 2017. Índice para catálogo sistemático. 1. Literatura brasileira, poema 869.12. Literatura brasileira, poema 821, 134, 3, 81, -1. Primeiro título, Crisântemos, depois da ausência. Primeira edição, Giostri, Editora Limitada. Giostrieditora.com.br. Giostri Editora. Giostri TV. @Giostri Editora. Giostri Editora blogspot.com.br. Dados internacionais de catalogação na publicação, CIP, de acordo com o ISBD. Elaborado por Wagner Rodolfo da Silva, CRB 8, 9410. Para Maria Barbosa, minha mãe, Raimundo Gonçalves, meu pai, que morreram antes do inverno e não deixaram as lições de como desamar a ausência. Para Leonice Souza, que aprendeu como alimentar meus dias. Sumário. Algumas pétalas. Flores de todos os tempos. Jardim de outrora. Escombros crespados. Com-me comovido. Último jardim desflorido. 14. 23. 35. 46. 65. 84. 9. A saudade nos pares de chinelo sob a cama. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Nietzsche. Dia chuvoso. Cair da tarde fria. Inverno rigoroso. Vagarosamente a noite amazônica se desdobra em uma estimação de choro e solidão. Lá fora, o tempo se aquieta tranquilo. Debaixo de uma árvore um vira-lata se contorce de frio. Na revelação das águas os faróis dos carros desaparecem rua acima. Parecem pirilampos em meio à densa névoa. E a escuridão vai construindo seus densos fios de uma luminosidade crepuscular. Hora boa para ficar no aconchego de casa, lendo um bom livro. Virginia Woolf nos diz que cada um tem o seu passado fechado em si, tal como um livro que se conhece de cor, livro de que os amigos apenas levam o título, com o corpo encurvado sobre a mesa de trabalho, olhando a chuva intermitente a tremular do lado de fora da casa, açoitando as ramagens sobre o abaciar da vidraça. Com a alma em acontecências de invernos, me pus ao desafio de falar deste Crisântemos depois da ausência, do poeta marabaense Ayrton Souza, fechando em mim sua indescritível dor. Processo difícil e demorado. Não é fácil descoser os fios versos habilmente costurados alinhavados pelas laboriosas mãos, ávidos olhos e vasta alma do poeta Ayrton Souza. Sua poética é uma manufatura fabricada para resistir às intempéries das horas. Tecidos poemas por sobre os mobiliários olhos à espera do desdobrar do tempo e dos homens. No expectar dos remotos retornos. Guardando-se da perda, da poeira, das cortinas e das ausências. Querendo-se Crisântemos em dias de afigurado estio. 10. É significativa e emblemática a escolha do título. Por certo o autor, penso eu, com o coração vertendo dor, pela ausência dos pais, lhe veio à mente a flor típica do outono. Flor que remete tranquilidade e é tida como mediadora entre a vida e a morte. Flor de dias curtos. De florescer perene. Flor que emoldura o peito de saudade. Portanto, supondo que a saudade tenha a cor de um crisântemo, este livro do poeta Ayrton Souza nos vem com a cor do desbotar da tinta em um reboco caído ao chão.
Ayrton de Souza abre o seu crisântemos depois da ausência, nos lançando algumas pétalas do seu existir, mostrando-nos todo o enlutar da tristeza nas mãos do filho pelos pais que se foram, e na impossibilidade de arrastar os ossos pela não existência das coisas existentes, que existem e coexistem na imprevisibilidade, de enterrar parentes, e em murmúrio nos traz um desdobramento de lembranças, saudades e dor, porque as estrelas são perduráveis e os pássaros e as mães morrem. A tessitura da poética ayrtoniana revela, ao leitor, as minudências do não existir existindo, sendo os fragmentos de uma história insone de santos e metáforas, profetizando uma armadura de sermões e orfandades, tendo para si um horizonte ou a definição de parede fechada. Portanto, a rigor seus poemas sugerem reflexões existenciais, costurando-se e se descosturando pelo fio do incomensurável tempo, que a tudo tece e tudo pede, em uma ambivalência de emoções. É imprescindível compreender a poética ayrtoniana neste seu crisântemos depois da ausência pelo enlutar da perda, em que a existencialização da saudade, do vazio, da angústia explícita-se dolorosa em seu ser e repercute de forma assintosa aos olhos do leitor, nos convidando a sentir o seu sofrimento em uma experienciação de finitude e em constante significação de existir. Diz o 11. Poeta: a impiedade dos dias caminha para dentro de mim, tudo é raso e reza no proceder da carne. R.R. May entende que as nossas escolhas pessoais não acontecem sem angústia, uma vez que cada escolha acolhe em si o risco do vir a ser no mundo em um ofício de despertar manhãs. Portanto, em Ayrton Souza, tanto porque viver quanto para que viver são condições intrínsecas ao ser finito, herdadas em angústia, saudade e dor. Em um de seus poemas, o poeta confessa: esse jeito de carregar janeiras herdei do pai, sua comoção, essa tarefa de abrir tristezas aprendi com a mãe, seu coração de bosque sem chão. Percebe-se em seus poemas uma entornadura filial que não basta em si, que não cabe no lugar comum das emoções, o coração. O ponto nevrálgico deste crisântemos depois da saudade é a tentativa de superar o vazio existencial que permeia a alma do poeta. De peito em riste talvez elucidaremos o abandono. Entretanto, Só as flores mostrarão a verdade. Desta forma, o poeta lança mão da metáfora e da simbolização da palavra para interpretar o arrastar dos dias na espera da colheita onde não ecoa o mar. Heidegger entende que o poeta traz a sua poesia de forma impronunciada, pois nunca diz tudo o que sabe, nem no poema em si, tampouco no conjunto de seus poemas. É o que vemos neste crisântemos depois da ausência. Há uma movimentação do poeta Ayrton Souza em dizer o dito pelo não dizer das coisas. É tempo de extrair da liturgia o análogo gesto de alargar vazios abandonados pelos presságios salmificados no enredo afetivo de Deus. Seus poemas trazem uma essência velada em representação de existir. A inquietação ayrtoniana vem à tona sem a vaga promessa de cultivar crisântemos. E com o engajamento de um hino outonal antecedendo o inverno, contemplo a transitoriedade da chuva, agora em sua pequenez de chuvisco. É impossível, e improvável, não se entranhar aos feitios da saudade em Ayrton Souza o pai. 12. Fazedor de relicárias retinas tinha, avesso às rezas, um estranho entendimento de longitudes, contudo, inventava, como ninguém, utensílios em que homens não sabiam ser ilhas. Há quem leia um poema sem se ater às vivências do ser no mundo. Eu não. Pois o homem não é um ente, estântico, cristalizado, fossilizado, mas um organismo complexo, múltiplo e ôntico, que, em relação ontológica com os outros entes, vai se impregnando da linguagem esquecida das sementes, como o retrato que acorda a casa e seu umbral de silêncios imaginários. É assim que concebo a poética ayrtoniana neste seu crisântemos depois da ausência. Um dia tingido de cova. Cada poema me vem em uma exaltação de vida e morte, de dor e saudade. Pois há sempre um homem pintando a casa na busca de aquietar uma sensação de desalento. Há a mulher e a ressonância oblíqua entrelaçando dispersas lágrimas por ter compreendido tarde demais a palavra, mãe. É semelhante ao poeta,
Perante esses pequenos dramas caminho a não entender outrora, trazendo em cada mão o desalento de como atrasar crisântemos, um dos elementos que singulariza Ayrton Souza, neste crisântemos depois da ausência é a dimensão imagética em intuir em nós, seus leitores, uma farta imaginação. O desvelamento ayrtonianos de ser no mundo em facticidade de existir, ainda que no não existir, se afigura em se fazer existido pela existência do não existir do ser para a morte. Quando ele diz como pode um morto e seu breve coração infinito absorver a oferta de ressaltar noites cercadas de inúmeras tristezas fala mais de si que dos pais. A fala de Ayrton Souza se faz presente em todo o livro. Salta aos olhos em um emaranhado de significados e significâncias. Ainda que não alcance as respostas almejadas, o poeta não deixa de dizer o dito. De se fazer existente pela compreensão do existir. Em intersubjetividade com seu ato de escrever. Celebrando-a. 13. Cada poema sua existência de saudade. Pois, entende o poeta que o abandono ensina como não esquecer passados. Pois morrer é descortinar a segredaria da solitária verticalidade para Sartre, a existência precede a essência. Primeiro o ser existe, descobre-se a si, insurge-se ao mundo, para depois finalmente se definir. Portanto, o ser não apenas se concebe enquanto ser, mas como quer que seja em seu conceber de existência. Assim vemos a poética ayrtoniana neste crisântemos depois da ausência. A sua essência reside no próprio existir enquanto coisa ente existente. Reinventando a cada poema em um intransitável coração de mil incógnitas, a calcular sílaba após sílaba as vísceras dos barcos de papéis que não profanaram a memória, Ayrton Souza cultivou os seus crisântemos, com suas pétalas enlutadas, em um solo inóspito e coberto de dor. À primeira vista não se pensaria em produzir condições a qualquer plantio. Contudo, suas hábeis mãos de lavrador de sonhos, com o coração vazando saudades, realizaram suas fitossanidades de lembranças, permitindo novos cultivos, assegurando a nós, seus ávidos leitores, uma próspera colheita. Ainda que, sob a cama, os pares de chinelos dos seus pais se coloquem em uma germinação de saudade,